assim sempre, né? O futebol brasileiro é assim, é a rotina, né? A rotina também são as questões da arbitragem, foram algumas nesse final de semana, inclusive envolvendo o jogo do Flamengo contra o Santos. Eu não tinha expectativa de algo muito melhor do que aquilo que nós vimos, não. Acho que depois do que foi o desastre da atuação em Bragança Paulista, o fato de ter vencido, ter conseguido virar o jogo, acho que já é o bastante. Me chama a atenção a implicância da torcida, de parte dela, né, em rede social, também no estádio, com o Samuel Lino, e a dificuldade de identificar quem de fato está jogando tão mal. Não que ele esteja jogando aquilo que se espera dele, pelo contrário, ele tem que jogar muito mais para justificar os 25 milhões quase, algo próximo disso, né, investidos na sua contratação. Mas, curiosamente, no primeiro tempo, os dois lances que o Flamengo levou a perigo foram jogadas dele. Uma com o Varela cabeceando para fora e a outra num passe excelente que ele deu para o Carrascal. O Carrascal tinha duas opções, finalizar ou passar para o Arrascaeta, que entrava pelo lado direito. Ele chutou por cima do travessão. E ainda assim as pessoas reclamando dele. Teve gente pior do que o Samuel Lino no primeiro tempo. No segundo é outro jogo, né? O Santos meio que não consegue manter o mesmo ritmo, a mesma intensidade e faz mudanças, o Flamengo faz mudanças, o jogo tem uma outra cara e aí o Flamengo consegue se impor e independentemente da reação, tem um ponto que não pode ser ignorado, na minha opinião, que o pênalti não houve. Né? O pênalti foi mais um pênalti cavado pelo Arrascaeta, que está concorrendo ao troféu Wagner Diniz. Né? Sabe o que? Você lembra do Wagner Diniz, né? Era o rei dos pênaltis cavados do futebol carioca, no Vasco, lateral direito. Jogador muito rápido, né? Ele caía, trombava, pedia pênalti, às vezes dava. E olha quanto tempo tem o Wagner Diniz. E o Arrascaeta está realmente se habilitando a um dos principais postulantes desse troféu. Eu não vi nada no lance, nada. Ah, porque tem toque nenhum, ele dá um pulo, aí ficam procurando ali justificativa e tal. Partindo do torcedor, acho normal. Acho complicado quando o jornalista não admite que o time pelo qual ele torce é beneficiado por um erro da arbitragem, né? E fica buscando. E tem uns aí fazendo isso, né? Impressionante. Aí é uma outra questão, né? É mais complexo. Acho que fala muito sobre a pessoa, não só sobre o profissional. E outra coisa, Mauro, que você citou no começo aí, né? Vai ser um dos assuntos que a gente vai abordar, mas a gente até pode começar agora. Aí eu passo para o André dar bom dia também falar sobre, antes da gente entrar no jogo. Chegou no setor sul ali, chegou a ter uns apupos, né? Pro Samuel Lino. Até acho que o Samuel Lino ele perdeu algumas bolas ali importantes que geraram contra-ataque, mas a impressão que eu tenho, Mauro, que tipo assim, não é só por atuação boa ou ruim, né? Tem alguns que parece que são escolhidos, né? E ali espera-se sempre um erro, alguma coisa para pegar no pé ou para criticar aquele jogador. Quando tá bem, não, tem um silêncio. Aí quando erra, há um exagero. Não sei se você vê assim também em relação a Samuel. Tá mutado, Mauro. Não é só isso. Eu duvido que esses que vaiaram tenham percebido que o passe para o Carrascal foi dele, que o cruzamento que o Varela cabeceou mal foi dele. E ele é um jogador que ele arrisca a jogada, gente. Ele arrisca. Ele não é um ponto que fica chegando no fundo e cruzando. Ele tenta a jogada, aproximação, tabela, passes. Ele está devendo? Claro que está. Tem que jogar mais? Claro que tem. Ele, Paquetá, jogadores caros têm que fazer a diferença. Mas já tem uma certa implicância. Eu não entendo o cara que sai de casa, consegue o ingresso para esse jogo, foi difícil, foram 68 mil pessoas no Maracanã, então foi difícil conseguir ingresso, né? Mesmo para quem é sócio. Sim. Aí você consegue ir ao Maracanã, o time precisa do apoio. Você é Flamengo ou é o quê? Né? Você é Flamengo? Então você vai apoiar teu time. No final do jogo, se foi ruim, você pode até vaiar, claro, ele é legítimo. Mas durante o jogo, cara, você vai vaiar o jogador, você precisa do cara jogando bem, apoia o cara. Ou então fica quieto. Então esse cara que vaia, para mim, é um modinha mimizento, que vai com bola rolando, que simplesmente ele não ajuda o time. Mas é a realidade de hoje, cara. Não tem cabimento, você está piorando a situação. Porque assim, eu parto do seguinte princípio: nós não temos aqui, como jornalistas, ficar apoiando porcaria nenhuma. Mas o torcedor parte do princípio de que ele vai lá para ajudar o time. Então é lenda a história que a torcida que empurra, que volte a apoiar até o final, aquele cântico, ele não vai apoiar nada. Você está vaiando com o jogo em andamento. E por implicância. Isso é implicância. Eu tenho que ter alguém para vaiar. O Varela, que está sendo elogiado, já foi alvo disso. E o Wesley, lembra do Wesley? Eu cheguei até a defender em dado momento que o Wesley fosse retirado do time para preservar o rapaz. Tira do time, porque será que ele vai aguentar? E o moleque aguentou, cara. A pressão, deu a volta por cima. São tantos os casos. São tantos os casos. E ontem, outro detalhe que eu acho que é importante. O Plata entrou bem no jogo. O Plata tem um problema que a gente sempre fala aqui. Ele é alérgico a gol. Mandou a bola na trave ontem, né? Confirmando a tese. Coitado, deu azar. Mas mandou na trave. Ele tem poucas assistências, mas ele entrou bem no jogo. Ele não é um jogador desprezível.
E o problema dele maior, como sempre o André frisa, não parece ser a vida social dele, porque ele corre pra caramba. É técnico. Então, se o Leonardo Jardim conseguir reaproveitá-lo no elenco, como fez ontem, orientar e fizer com que ele, de alguma forma, consiga corrigir os seus defeitos, ele é um jogador útil. Ele vai ser um jogador útil. Um cara que joga na posição dele, que marca, que participa, ele é importante. Quem viu o jogo do São Paulo sábado contra o Cruzeiro? Eu vi. Roger Machado apanhou pra cacete, porque ele meteu 2 meio-campistas, 4 atacantes, não tinha nem um volante pegador, né? O que aconteceu? Tanto o Ferreirinha como o Arthur, não sei se vão fazer isso todo jogo, mas correram muito, bateram muito. Eu contei ali depois na estatística, os dois somados foram 11 ou 12 ações defensivas entre desarme e recuperação de bola. Cara, fora a quantidade de vezes que você não fez o desarme, você cercou, impediu, fechou uma linha de passe. Os caras trabalharam defensivamente. O time venceu e venceu bem. O Plata é um jogador que tem essa característica, ele pode ser um jogador útil. Claro, ele tem que estar sério, envolvido, mas o principal problema dele não é fora de campo, não, cara. É dentro de campo. E ontem ele foi bem porque ele não fez um gol por uma infelicidade, ele finalizou, e até corretamente deu azar. O Bruno Henrique também foi a mesma coisa, aquela outra bola que o Carrascal perdeu no rebote, não estava impedido, seria gol. E deu assistência para o Paquetá, uma boa jogada que ele construiu ali, trazendo a bola da direita até o centro da área e servindo um companheiro. O Paquetá fez um bonito gol até. Enfim, mas eu entendo que se o cara vai para o Maracanã, um jogo desse, gente, você vai lá para vaiar no primeiro tempo um jogador específico, sendo que o cara criou as 2 melhores chances do time do primeiro tempo. Você não está prestando atenção no jogo, você não está ajudando seu time, você está atrapalhando. No final, foi ruim, perdeu, eu acho que é justo. Você vaiar mesmo, não está gostando, é legítimo. Agora, com bola rolando, sabe? O jogo ali 0-0. Esperavam o quê? O Santos tomando pancada do Flamengo sem resistir? Não. É o Cuca, o técnico. Tem uma rivalidade com o Flamengo. O Santos se organizou para tentar dificultar o seu adversário, que é normal que seja. Né? E fiquei muito incomodado, assim, do ponto de vista da observação do jogo, com algumas questões. Assim, como é o lance do gol. O lance do gol, achei, do gol do Santos, um contra-ataque de um homem só. O Léo Ortiz foi facilmente batido, não conseguiu nem esboçar um desarme, se faz a falta ser expulso, né? Então achei ali também bem chocante. O gol achei bem anulado. Independentemente de a bola resvalar ou não no Léo Ortiz, acho até que ele resvala na bola, acho. A imagem não é muito conclusiva. Ele participa do lance, gente. O Lucas Veríssimo ele só faz aquele movimento, que depois o Brazão faz uma defesa difícil, né? E o gol depois é no rebote, porque o Léo Ortiz está do lado dele. Aí ele faz quase um corta-luz. Ele sai da bola. É uma participação ativa. É um jogador que está ali chamando a atenção do zagueiro adversário, do goleiro, e participando indiretamente. Eu acho que foi correta ali a anulação daquele gol. Acho que ali agiu bem o VAR. E o pênalti, como eu já falei, para mim, aquilo não é nada, não é rigorosamente nada. Só no Brasil que se marca essas coisas. Quarta-feira, em Cusco, se fizer igual, dificilmente a arbitragem vai marcar. A vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Santos, neste domingo, teve a assinatura do ataque, mas foi garantida pelas intervenções cirúrgicas de Guilhermo Varela. Após retornar da seleção uruguaia e desfalcar o time em Bragança, o lateral direito foi o grande nome da retaguarda rubro-negra, salvando 2 chances de gol do adversário, uma delas em cima da linha. Em entrevista à Flamengo TV após o jogo, o defensor uruguaio minimizou o brilho individual e preferiu enaltecer a resiliência do elenco, que soube reagir após sair atrás no placar em um começo de jogo conturbado. Foi um começo complicado, vínhamos golpeados do jogo anterior, onde tomamos 3 gols e não jogamos bem. Começamos atrás hoje também, mas tentamos encontrar os espaços. Depois do primeiro gol a gente tranquilizou, pegou confiança e conseguimos virar, analisou o lateral. Conhecido pelo tempo de bola preciso e pelos carrinhos providenciais, Varela explicou o sentimento de evitar um gol adversário. Para o lateral, a satisfação de salvar o time no último instante supera, inclusive, o prazer de balançar as redes ou servir um companheiro. Pessoalmente estou muito bem, me sinto muito bem tanto na seleção como aqui no Flamengo. Com a confiança do míster e dos companheiros, tudo fica mais fácil. Hoje, por sorte, salvei 2. Como defensor, fico muito mais feliz do que fazer um gol. Para mim, fico mais contente em salvar do que dar uma assistência, revelou o camisa 2.